noite a todos, bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito o tema desse material que eu preparei para vocês. Ele é muito especial para mim. Se vocês já me conhecem de outras, já me viram falando outras vezes, já me conhecem de outras redes sociais, enfim, já me viram falando a respeito de gonadotrofina coriônica, é o hormônio mais importante da existência humana. Nada se compara a esse material. A gonadotrofina coriônica, ela é um hormônio. Nós vamos conversar a respeito dela hoje, mas eu queria que vocês abrissem a mente para algo inteiramente novo. Eu já disse para vocês que as aulas que eu dou aqui eram as aulas que eu gostaria de ter recebido na minha faculdade, e essa eu garanto para vocês que é uma das aulas que vocês vão curtir muito, e é uma das aulas que eu gostaria de ter tido na faculdade. Vocês vão ver a gonadotrofina coriônica de outra maneira, e eu espero que vocês se apaixonem por ela como eu. Lá no ciclo menstrual, eu queria que a gente voltasse um pouquinho e lembrasse que todos os dias a mulher é diferente, e no ciclo menstrual, entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte, uma série de eventos acontecem no endométrio. Vou voltar para o endométrio de novo, porque ele vai ser o nosso foco principal hoje. O endométrio é um tecido que se diferencia ao longo de todo o ciclo para esperar na segunda fase um momento específico de receptividade para que haja a implantação do embrião. Quando isso não acontece, ele se refaz todinho novamente até que você tenha novamente o espessamento depois da menstruação, ele se diferencie, você ovule e tudo comece de novo. Existe uma janela muito específica de receptividade para que aconteça a implantação desse embrião. E essa janela ela vai acontecer entre 20 e 24 dias do ciclo. Ou seja, eu tenho 4 dias de janela de oportunidade para que aconteça a implantação do embrião. E aqui, e é muito importante que vocês entendam, que vai acontecer uma função da gonadotrofina coriônica essencial. Então, eu preciso que vocês lembrem que a gonadotrofina ela é um hormônio que tem ação essencial para que aconteça a implantação. Eu não sei se vocês sabem também, a gonadotrofina coriônica ela é liberada todos os meses em pequenas quantidades pela pituitária, da mesma forma que as outras gonadotrofinas, o FSH e o LH, no entanto, em níveis muito menores, e ela é geralmente produzida a partir do momento em que existe o pico do LH. O LH vai fazer o pico, a gente lembra que tem que ter o pico do LH para ovulação, e ele acompanha a produção também de gonadotrofina coriônica. Então, a gonadotrofina coriônica também tem uma liberação pela pituitária, e eu queria que vocês lembrassem disso, porque tem um papel importante, principalmente de imunomodulação. Para que todo esse evento aconteça, uma série de informações anteriores aconteceu. Eu preciso da preparação do ovário, eu preciso do amadurecimento do ócito, eu preciso da liberação do ócito com uma boa quantidade de células da granulosa, que tem ação de aromatase, produtoras de estrogênio. Eu preciso que essas células da granulosa, essas células da teca, estejam com mitocôndrias funcionando para que haja uma boa esteroidogênese. Quando isso acontece, o ócito é liberado, ele vai encontrar o espermatozoide na parte externa, no terço externo da trompa. Os dois se encontram e durante dias, 4 dias aproximadamente, ele vai sofrendo, então, as clivagens, as multiplicações celulares, até que ele entra, finalmente atravessa a trompa e vai entrar na cavidade uterina num estágio de 8 células. Neste momento, já é possível detectar a produção da gonadotrofina coriônica por estas células trofoblásticas. Para que este caminho aconteça, eu preciso que essas células sejam capazes de produzir a gonadotrofina coriônica. E eu estou falando de um momento anterior à implantação. Vocês estão vendo que a implantação vai acontecer aqui mais ou menos entre o 8º e o 10º dia? E eu estou falando de um estágio que está acontecendo no 4º dia. Lembra que nós falamos de janela de oportunidade?
entre 20 e 24 dias. Então, a gente tem este ócito caminhando, encontrou um espermatozoide, os dois começam já a fazer a replicação celular, até que eu vou ter, então, esse espaço que é a janela de oportunidade. Para que aconteça essa implantação entre o 20º e o 24º dia, quando eu tenho estágio de 8 células, eu já produzo a gonadotrofina coriônica. É importantíssima essa observação para vocês, porque a gonadotrofina coriônica é, antes de tudo, uma molécula de sinalização para a receptividade endometrial e para que haja a modificação desse endométrio do ponto de vista imunológico, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista hormonal, para que receba este conjunto de células na forma de blastocisto após 4 dias na forma do embrião. Então, eu preciso da produção adequada de gonadotrofina coriônica num estágio de 8 células para que isso aconteça. Porque a mudança endometrial, ela é enorme. Eu saio de um estágio pré-receptividade, que é o que está aqui, ó, pré-receptividade, para o estágio de receptividade, porque eu preciso abrir uma janela de oportunidade, eu preciso criar uma vulnerabilidade desse tecido, de certa forma, mas é uma vulnerabilidade controlada. E isso só pode ser feito a partir da produção da gonadotrofina coriônica. Antes disso, e sem a gonadotrofina coriônica, eu apenas tenho uma estrutura endometrial que não é diferenciada. Então, quem vai fazer essa diferenciação e quem vai passar essa informação é a gonadotrofina coriônica. No estágio pré-receptividade, para vocês terem uma ideia, a gente está vendo os glicocálices aqui em cima. Glicocálices são moléculas, eles têm tanto uma função, eles têm uma função tanto elétrica, e eles têm uma carga elétrica de repulsão, inclusive. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem mais setinhas, tá vendo essas setinhas? Essas células endometriais, elas têm essas gap junctions, elas são muito ligadas. A partir do momento em que existe, então, a ovulação e a gente já começa a criar a janela de oportunidade, eu já tenho a produção dessas estruturas chamadas pinópodes. Eles ficam, são moléculas que ficam para cima e elas têm uma afinidade por essas células. Eu já vou falar mais um pouquinho a respeito disso, por essas células para a gente fazer a adesão e a implantação desse blastocisto que está chegando. Eu diminuo, obviamente, porque eu preciso que esse endométrio se modifique e se abra para que haja penetração, então, desse blastocisto. E eu preciso, nesse momento, de alterações que são alterações imunológicas. Eu começo a ter um influxo, ou seja, um aumento de células NK uterinas, de macrófagos, de células dendríticas, que são recrutadas e modificadas para esse ambiente específico, para que então exista a ligação e a invasão. Então, quando existe este momento, é porque aqui eu já tive o preparo. E o preparo é a comunicação. E essa comunicação é principalmente feita através do HCG, que é a gonadotrofina coriônica. Vocês estão vendo duas abreviações aqui, uma que é HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, e uma outra que é um HCG com Hzão. Tá vendo esse Hzão? Já vou chegar lá, porque eu quero que vocês lembrem dessa abreviação, a gente vai utilizar ela em outros slides, tá certo? Então, esse Hzão aqui é de hidrosilada. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente vai falar a respeito dele mais para frente. Então, muito antes de chegar o blastocisto para a implantação, existe uma comunicação materno-fetal feita principalmente pela gonadotrofina coriônica, para que então haja alterações do sistema imunológico, para que possa acontecer as alterações, a justaposição, toda essa parte de adesão, para que haja a implantação. A implantação, ela não é feita de uma maneira tão simples e sem outras moléculas. Eu acho, para quem está comigo já no gestação há mais tempo, já sabe que eu falo disso há bastante tempo a respeito disso. Tem uma aula sobre implantação. Esse é um mecanismo que é um mecanismo diferenciado, um mecanismo imunológico muito específico,
mas o blastocisto ele tem que estar numa posição adequada, ele tem que estar com a massa celular interna virada para essa posição endometrial, então eles têm que estar facing, eles têm que estar justapostos um com o outro, para que haja, então, a comunicação daqueles polipódios, para que haja a penetração, então, desse blastocisto e a diferenciação dos trofoblastos em sincício e citotrofoblasto. Isso aqui é uma situação, como eu disse para vocês, que tem um papel imunológico muito importante e que só é possível se este tecido endometrial já foi modificado pela presença da gonadotrofina coriônica lá atrás. E quando a gente vê um desenho como esse, a gente vê a implantação, na verdade a gente começa a ver que isso é um processo muito complexo, como eu disse para vocês. O corpo lúteo ele tem que se modificar o suficiente, nós temos que ter alterações do endométrio, e essas alterações endometriais, elas acontecem todos os dias durante o ciclo menstrual, então eu preciso que exista essa correlação. Lembra que se você pode ter relação, você pode até ter um encontro de espermatozoide com embrião em outros momentos do ciclo menstrual, mas não ocorrerá a implantação se nós não estivermos falando nessa janela entre 20 e 24 dias depois do primeiro dia da menstruação. Não, eu preciso que haja a adequada invasão embrionária e é necessário que haja as mudanças funcionais, principalmente do sistema imunológico, a gente está vendo baço e timo, do sistema imunológico e do sistema endócrino, com o estímulo do HCG para a manutenção da progesterona. E a progesterona, mais uma vez, mantém aqui as alterações endometriais. E era assim que a gente costumava ver o HCG. O que o HCG faz? Ele mantém a produção de progesterona pelo corpo lúteo. A gente aprende assim na faculdade. É muito mais complexo do que isso. Lá no gestação eu falo a respeito dessa questão imunológica, a gente fala de janelas imunológicas durante a gestação. Existe uma janela que é extremamente pró-inflamatória, que acontece até mais ou menos 12 semanas. Depois eu tenho uma outra janela, que é uma janela anti-inflamatória, ou talvez não tão inflamatória, em que é o momento no segundo trimestre que precisa ver o crescimento do embrião, e uma janela que é a janela para o parto, que é uma janela absolutamente pró-inflamatória também. Então, aqui a gente está vendo só uma modificação de macrófagos, é só uma exemplificação. Eu tenho uma mudança, então, de pré-implantação, com uma série de enzimas inflamatórias, principalmente fator de necrose tumoral, interleucina 6. Eu mantenho, então, um aumento de interleucina 6 e interferon, até que haja, mais ou menos ali na casa, entre 10 semanas, que é quando existe o pico da gonadotrofina coriônica, essas alterações, principalmente de angiogênese, estão vendo aqui que são fatores de crescimento vascular, até que a gente tenha um controle, então, desses fatores inflamatórios, para que haja um aumento dos fatores inflamatórios novamente do terceiro trimestre. Então, a gestação, ela acontece sempre numa flutuação de informações imunológicas. Espermatozoide e óvulo se encontram, um conjunto de células se modifica, e nós temos, então, a criação de um conjunto de células chamado trofoblastos. Trofoblastos são células altamente específicas que são responsáveis pela comunicação do tecido fetal com o tecido materno. Eles são responsáveis pelo contato com o tecido materno, pela penetração no tecido materno, que é o tecido endometrial, e pela modificação, então, das artérias espiraladas. Os trofoblastos são os principais responsáveis pelo sucesso dessa implantação placentária. Os sincícios trofoblastos, como vocês podem ver, são células multinucleadas, são células mais gordinhas, que existem a partir da junção, então, citotrofoblastos se fundem para a formação do sincício trofoblasto. Grosseiramente, o sincício trofoblasto tem uma função hormonal, uma função endócrina, e o citotrofoblasto tem uma função mais estrutural, eles se modificam, são eles que modificam as artérias espiraladas. Então, a gente pode ver que existe uma modificação, a gente vai acompanhando A, B, C e D, existe uma modificação do sincício trofoblasto, os sincícios trofoblastos fazem, então, essa camada de comunicação com o tecido endometrial, enquanto o citotrofoblasto vai penetrando nessa camada endometrial até encontrar os vasos e as artérias espiraladas. Essas modificações elas vão ficando cada vez mais profundas, até que haja, então, as modificações de artérias espiraladas, e os citotrofoblastos, eles tomam conta dessa artéria espiralada, tomam conta dessa parte interna da artéria espiralada, reduzindo, então, a sua resistência, melhorando a vascularização, e é o sucesso da implantação. Então, esse aqui é para mostrar para vocês uma situação comum. A partir desse momento, cria-se um outro grupo de trofoblastos, que são os citotrofoblastos extravilosos, e esses citotrofoblastos extravilosos, eles fazem essa comunicação final entre, de fato, o tecido materno e
as artérias espiraladas e a comunicação com o ambiente fetal. Os citotrofoblastos extravilosos, eles são o final da linha, eles impedem a penetração excessiva ou reduzida dessa placentação. Então, eles têm o controle, é como se eles fossem, eu vou até aqui, eu não penetro mais, eu não penetro menos. É apenas o momento e o local ideal para que haja modificação dessas artérias espiraladas. O HCG, então, como eu disse para vocês, é produzido na gestação pelos trofoblastos. Ele é uma molécula, é uma gonadotrofina, ela é uma gonadotrofina coriônica humana. Outros animais produzem a gonadotrofina também. Ela tem, obviamente, uma relação estrutural com FSH, LH. A parte alfa, elas são compostas de duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. A subunidade alfa é comum a todas as gonadotrofinas, mas a subunidade beta ela vai modificando de acordo com a gonadotrofina. Então, FSH, LH e o HCG, como vocês podem perceber, tem estruturas e conformações químicas que são bem distintas. O HCG é uma molécula maior, uma molécula mais pesada e tem questões muito mais específicas. Já vou chegar lá. A gente aprendeu lá na faculdade de medicina que o HCG ele era liberado pelo blastocisto, porque como ele se assemelhava ao LH, na hora que ele era liberado pelo trofoblasto, o LH utiliza o mesmo receptor do LH, e com isso ele fazia a manutenção da produção de progesterona, que seria o hormônio esteroide responsável, então, para receber este blastocisto. Na verdade, é bem mais complexo do que isso, e a gente vai ver isso daqui a 5 minutinhos. Então, o blastocisto tem a produção do HCG, o HCG estimula os receptores de HCG e LH. Esses receptores de HCG e LH, eles têm fatores que são responsáveis pela implantação, pela tolerância imunológica e pela angiogênese. Era assim que a gente via, mas é mais complexo do que isso. Então, eu vou começar a complicar um pouquinho. O HCG, ele tem uma função tanto para as células imunológicas, quanto ele tem uma informação imunológica sistêmica, quanto ele tem para manutenção da produção de progesterona pelo corpo lúteo. Então, eu faço a manutenção da progesterona, esse embrião, ele, em decorrência da progesterona, ele é mantida esse movimento de fímbrias para levar esse ócito junto com o espermatozoide fecundado na situação já de mórula para dentro da cavidade uterina. Então, eu preciso dessa produção de progesterona e essas células imunológicas são responsáveis por sinalizar ao endométrio e a sinalizar ao sistema imunológico materno de que ela precisa fazer uma mudança das informações imunológicas para receber, então, a gestação. O HCG, ele é uma glicoproteína glicosilada, como eu disse para vocês, tem uma subunidade alfa, uma subunidade beta. A subunidade alfa, ela é compartilhada com outros hormônios, o TSH, o LH e o FSH, e a subunidade beta é o que diferencia todos esses hormônios. Na evolução humana, a gonadotrofina coriônica foi o que fez a diferença entre nós, mamíferos, o nosso cérebro, o nosso comportamento e a nossa placentação. Se assemelha demais a gonadotrofina coriônica com fator de necrose, com TGF-beta, perdão. Existe uma semelhança muito grande em fator de crescimento, de transformação. Eu preciso que vocês entendam isso. Porque a partir do momento em que eu fale sobre HCG glicosilado, e a gente vai falar hiperglicosilado, que a gente vai falar sobre HCG humano, que é o simples, entre aspas, vocês vão precisar entender. Então, é muito importante que vocês percebam que existe uma relação direta entre a gonadotrofina coriônica e o TGF-beta. Eles vão compartilhar, inclusive, receptores. Ela é uma molécula com uma meia-vida longa, muito longa, de 36 horas, de todas as gonadotrofinas é a mais longa, já vou te mostrar um gráfico. Ela é uma molécula acídica e ela é a principal responsável pela placentação hemocoriônica humana. Não existe nenhum outro mamífero, não existe nenhum outro animal que tenha a placentação que o humano tem. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar outros animais, mas a nossa placentação, ela é uma placentação tão agressiva para o corpo materno para nutrir o cérebro. Nenhum outro animal, nenhum outro tem a placenta que o humano tem.
A placenta humana, ela invade, ela penetra, ela usa o corpo materno para que haja maior troca de nutrientes entre a mãe e o feto, para que haja a nutrição do cérebro fetal. E a gente ignora isso, né? Eu fico impressionada com essas questões, porque muitos colegas não conhecem, não entendem que a natureza evoluiu durante milhões de anos para que nós conseguíssemos desenvolver o cérebro fetal. E, ao mesmo tempo, a gente continua negligenciando ao longo do pré-natal as avaliações e o desenvolvimento do cérebro. Eu acho isso a coisa mais impressionante. O humano, ele consegue ter a placenta mais invasiva, de certa forma, colocar a mãe em risco para ter um bom cérebro, para ter um bom desenvolvimento cerebral. E mesmo assim, a gente não consegue, durante o pré-natal, muitas vezes, fornecer um ambiente cerebral adequado. Ou seja, a natureza fez de tudo para que desse certo e a gente não está dando apoio para ela. Uma dessas questões é o ferro, já falei isso algumas vezes aqui. Essa é uma tabela para mostrar para vocês, então, que humanos têm uma placentação hemocoriônica, é uma placentação extremamente agressiva. Como eu disse para vocês, os trofoblastos, eles invadem 1/3 do miométrio, então a gente tem uma invasão de 1/3 do miométrio, é muito agressivo, muito agressivo. E a gonadotrofina coriônica humana, ela é uma gonadotrofina que tem uma quantidade de oligosacarídeos maior, a gente tem 4 moléculas ligadas ao oxigênio e 4 moléculas ligadas ao nitrogênio. Como eu disse para vocês, ela é uma molécula acídica e ela tem uma meia-vida de 36 horas. Por que essa gonadotrofina coriônica existe? Para nutrir um cérebro, porque o cérebro humano corresponde a 2,4% do peso fetal. Ao contrário, como vocês podem ver, outros primatas que são até mais avançados e menos avançados ao longo da evolução, se a gente for receber, é o tamanho do cérebro de um primata menos avançado, e o mais avançado, mais próximo da gente, 0,74%. Ela tem 1/10 de penetração e ela nem se implanta, ela é uma epitélio corial em primatas que são probisianos. Então, a gente está falando do mecanismo mais complexo que fez com que o humano fosse humano e que nós não conseguimos, não entendemos, mas eu queria que vocês entendessem isso a partir dessa aula e valorizassem demais um cérebro dentro de uma barriga, porque o cérebro intrauterino, o cérebro durante esse momento de desenvolvimento, é o órgão mais importante e é o nosso órgão de evolução. E nós criamos um hormônio, nós criamos uma placentação para o cérebro humano. Eu fico louca com isso, eu espero que vocês entendam. Eu botei aqui em cima esse monte de S de propósito, porque eu quero que vocês entendam. Eu falei para vocês, lá na faculdade a gente falava que tinha uma gonadotrofina coriônica que estimulava, então, o receptor de LH, e esse receptor de LH fazia manutenção da progesterona pelo corpo, da produção da síntese de progesterona pelo corpo lúteo. Eu quero que vocês entendam hoje que são HCGs. São 5 tipos de HCGs produzidos. Então, são 5 tipos de gonadotrofina coriônica. As 2 últimas de baixo são muito específicas, são subunidades beta livres e elas são produzidas em situações cancerígenas. Então, elas são situações atípicas. Então, é coriocarcinoma e outros tipos de cânceres em outros sítios. Mas as 3 primeiras estão relacionadas à gestação. O HCG produzido pelo cistiço trofoblasto, eu falei para vocês que a gente tem um cistiço trofoblasto que é o produtor do HCG, um HCG sulfatado, que também é produzido pela pituitária. Lembra que eu falei? Existe uma produção de HCG mesmo durante o ciclo menstrual pela pituitária, que é uma quantidade ínfima, mas que é uma quantidade potente o suficiente, porque ele já é principalmente liberado após aquele pico do LH. Lembra que a gente falou isso lá no começo? Então, eu preciso que tenha essa manutenção de HCG pituitário também. Existem informações importantes para esse HCG pituitário. E existe aqui o bambambam do momento, o que os trabalhos mostram, o que os trabalhos mais recentes mostram, e que nós estudamos sem saber, inclusive, que estamos estudando ele. E é por isso que eu fiz questão de dar essa aula hoje para vocês, que é o HCG hiperglicosilado. Ele é produzido pelos citotrofoblastos e ele tem uma função específica, local, autóctona, e já vou chegar lá nele para vocês. Os 5 subtipos de HCG, eles se assemelham, mas como eu disse para você, o hiperglicosilado, ele carrega mais oligosacárides,
em volta dele, e essa subunidade beta é uma subunidade beta mais pesada, mais carregada. E talvez tenha, inclusive, uma função dos grandes pesquisadores, que é o Cole, Lawrence Cole, se vocês se interessarem por HCG, ele é o nome para procurar a respeito de HCG. Talvez tenha, inclusive, uma função para que ela não tenha tanta circulação, porque ela tem uma função de angiogênese extremamente potente. Então, a gente vai ver a fração beta, o HCG, perdão, normal, a gente vai fazer a avaliação, a gente faz a avaliação e a gente consegue ver o hiperglicosilado, como ele é muito mais carregado do que o HCG normal. E como eu disse para vocês, as frações beta, que são relacionadas a situações de cancerígenas, que são as frações beta que estão livres, então elas não estão ligadas à subunidade alfa, e a outra subunidade, que é a produzida pela pituitária. Então, a gente consegue já fazer uma diferenciação e já consegue perceber que a hiperglicosilada é uma molécula completamente diferente. Como as outras frações beta, que são as frações beta livre, não tem o significado que eu quero para vocês na aula, eu nem vou mais comentar a respeito delas, mas vocês têm que entender que existe o HCG com fração beta livre, porque existem vários trabalhos para quem estuda mole datiforme, coricarcinoma, falando a respeito disso. O que é mais importante é comparar o HCG da pituitária e o HCG hiperglicosilado, para vocês entenderem que lá naquela aula que você teve, que só se falou disso da gonadotrofina coriônica e absolutamente mais nada, não se fala em gonadotrofina coriônica de imunologia, não se fala em gonadotrofina coriônica relacionada a angiogênese, produção de relação de HCG com pré-eclâmpsia. Por que o HCG tem relação com pré-eclâmpsia? Por que a gente faz HCG em pesquisa de síndrome de Down? Não se fala a respeito disso nas faculdades, né? A gente fala depois que vai ter que fazer um exame bioquímico para fazer essa avaliação, não é verdade? Então, para vocês entenderem, o HCG, ele é produzido pelo sincício trofoblasto, o HCG sulfatado, ele é produzido pela pituitária e o hiperglicosilado pelo citotrofoblasto. O hiperglicosilado ele tem uma função autócrina, os outros dois uma função endócrina. Eu disse para vocês que o hiperglicosilado é uma molécula mais pesada, ele é uma molécula mais... Ele faz uma diferença enorme, esse tamanho e as ligações, principalmente, desse HCG hiperglicosilado. Os outros HCGs se ligam ao receptor LH, que a gente já sabia, tanto que a gente aprende isso lá, o HCG se liga ao receptor de LH. Mas como eu falei para vocês, no nosso período evolutivo, o HCG hiperglicosilado se assemelha ao TGF-beta. Então, ele se liga ao receptor de TGF-beta, exercendo, então, um antagonismo com o TGF-beta. Essas são as questões mais importantes que a gente tem para falar a respeito da diferença química, basicamente, em bioquímica entre os dois. E o outro fator que eu falei para vocês, o HCG é uma molécula demorada. Tem um motivo que a gente tem um HCG. Primeiro, eu não posso desperdiçar. O trofoblasto não é uma célula simples. O trofoblasto é uma célula extremamente reativa, com mitocôndrias funcionando muito. Tem uma grande produção de radicais livres. Eu tenho que criar uma molécula que me ajude, mas que eu tenha uma meia-vida suficiente para que ela esteja presente o máximo de tempo possível para reduzir a maquinaria celular da produção dela. Lembra que para produzir qualquer tipo de molécula, existe um gasto energético, existe um gasto de cofatores muito grande. Então, a gente tem que otimizar a função dessa molécula. E essa molécula ela é tão importante para a raça humana, que é uma das moléculas que... Bom, ela é a molécula que tem a maior meia-vida, na verdade, dentro do corpo humano, que são 36 horas, tá certo? Então, eu queria que vocês lembrassem disso. Como eu disse para vocês, existe a gonadotrofina, que é produzida pelo sincício trofoblasto, a gonadotrofina, que é produzida pelo sincício trofoblasto, ela tem a relação com a síntese de progesterona, tá certo? Então, ela entra na corrente sanguínea, ela estimula o corpo lúteo, se liga no receptor de LH e mantém a produção de progesterona, tem uma função de angiogênese, ela também tem uma função de diferenciação do citotrofoblasto. Eu não sei se vocês lembram também que eu falei, tem aquelas imagenzinhas do sincício, eu falei para vocês, o sincício trofoblasto é uma célula, o sincício trofoblasto é uma célula da fusão de vários citotrofoblastos, isto é estimulado pelo HCG, ele ajuda na quiescência do miométrio, então esse miométrio não faz contração, e ele também tem uma ação hipotalâmica, porque é importante para manutenção das informações relacionadas à gestação imunológicas de neurotransmissores e produção de hormônios esteroides, para que seja sinalizada a gestação para o metabolismo materno.
O HCG hiperglicosilado ele tem uma função autócrina, ao contrário do outro HCG, que é produzido pelo sincício trofoblasto. Ele estimula a implantação pela invasão dos citotrofoblastos, ele bloqueia a apoptose. Eu preciso que essas células fiquem o tempo controlado, nem mais, nem menos. Mas elas não podem ter uma morte celular imediata, então eles têm que ter um bloqueio de apoptose, porque lembra, eu só tenho uma origem, que é o tecido fetal. Eu não tenho de onde tirar mais trofoblastos, então eu tenho que manter essas células com o máximo de vida e qualidade para que haja produção do HCG. E ela pode ter alguma função relacionada à transformação em células malignas quando ela está em excesso, e ela estimula, então, o crescimento e a formação da placenta. Então, a gente já começa a ver, lembra que eu falei para vocês do Cole? Eu falei, Lawrence Cole, tá aqui, ó, esse aqui é um trabalho dele, tá? Lawrence Cole é o nome dele. E a gente já começa a ver os trabalhos. Lawrence Cole, inclusive, foi o pesquisador que descobriu que existia esse HCG hiperglicosilado, tem vários nomes para ele. Enfim, ele é o homem para falar a respeito, é o pesquisador para falar a respeito de HCG. Então, Lawrence Cole já falou lá em 2010, na Placenta, que é uma revista, é um journal, a respeito do HCG hiperglicosilado. Então, quando existe, eu tenho aqui os tecidos que vai ser fetal, eu já tenho a diferenciação em citotrofoblasto, então vendo aqui multinuclear é sincício trofoblasto, eu tenho então a produção e o estímulo do HCG hiperglicosilado. A Hzão é para dar a sensação de hiper, tá? De hiperglicosilado e metaloproteinases, para que haja então a invasão, e eu tenho a produção de um HCG para que haja então a produção de progesterona e o estímulo à angiogênese. Esse HCG entra na corrente sanguínea. Esse hiperglicosilado tem ação autócrina, tem ação local. Como eu disse para vocês, o HCG hiperglicosilado, ele tem uma história já, ele tem a ver com a evolução, inclusive dos animais, que tem essa semelhança com o TGF-beta. Ele se liga ao receptor do TGF-beta, não é o receptor de LH. Ele antagoniza, então, a função do TGF-beta no receptor. Ele inibe a apoptose dos trofoblastos. Ele media, então, a produção de proteases. Eu preciso criar substâncias que quebrem a proteína para que haja implantação e invasão controlada do tecido miometrial e estimula a angiogênese. Ligando-se a outros receptores, mas eu não queria me aprofundar nessa complexidade para vocês. Eu queria que vocês entendessem a ideia, que vocês entendessem a complexidade do tema e a gente começasse a respeitar muito a gonadotrofina coriônica, porque eu acho que a gente não tem o respeito devido à molécula mais importante da evolução humana. Ele se liga quando ligado ao receptor de mannose, ele tem então a relação com a proliferação de células NK uterinas, que é um capítulo à parte, falar sobre imunologia, e também pode se ligar a fatores de crescimento de insulina, e alterando então e migrando esses trofoblastos e ajudando então na migração e na conformação do ambiente. Lembra que eu estou falando de uma molécula de ação local? É como se fosse uma organização daquele grupo que está lá. O HCG teria uma função mais sistêmica e o HCG hiperglicosilado uma função mais local. Tentando simplificar para vocês, os sincício-trofoblastos produzem o HCG se liga aos receptores de LH, o extracitotrofoblasto extraviloso, se liga à gonadotrofina coriônica hiperglicosilada, que se liga, então, em células deciduais, em células endoteliais, alterando, então, a conformação dessas células, estimulando a angiogênese e modificando a implantação placentária. E tem, obviamente, um valor autócrino, como eu falei, é uma sinalização autócrina, alterando, então, a produção de metaloproteinases, a invasão trofoblástica e inibindo a apoptose. Então, ele se liga a receptores tanto de TGF, endoteliais e deciduais, e eu tenho a produção da gonadotrofina coriônica das outras em outros tecidos. Mas, basicamente, o que eu preciso que vocês entendam é o citotrofoblasto extraviloso
é responsável pela produção de gonadotrofina coriônica hiperglicosilada, que tem função autócrina de invasão e controle de apoptose e modificações locais para que haja a correta placentação, para que haja a correta invasão trofoblástica e para que a gente tenha as modificações corretas das artérias espiraladas, com a queda e a baixa da resistência e a melhora do fluxo, que é o que nós conhecemos como uma boa placentação. Isso não é só feito pelo HCG. Desmistifiquem isso. É muito mais complexo do que isso. Sempre é, né? Já perceberam que é sempre mais complexo do que isso? À medida que a gente vai avançando no conhecimento, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Células embrionárias, então, sincício trofoblasto, ele é responsável pela produção do HCG. O HCG se liga aos receptores de LH. Os receptores de LH estimulam os citotrofoblastos extravilosos à produção do HCG hiperglicosilado, que se liga, então, a receptores de TGF, tanto em células endometriais quanto em células endoteliais, alterando, então, a conformação dos vasos sanguíneos, estimulando a produção de crescimento de fatores de crescimento endotelial, estimulando a dessidolização e ajudando e protegendo essas células, inibindo a apoptose precoce, melhorando, então, a função, novamente, de produção de HCG, mantendo essa meia-vida mais alta e mantendo e fazendo a manutenção deste ambiente de invasão controlado. Isso é feito pelo HCG hiperglicosilado. Então, eu já começo a ver em trabalhos as funções do HCG um pouquinho diferentes. Antes a gente só via aqui, ó, manutenção do corpo lúteo. Agora a gente já começa a ver regulação de expressão celular, regulação de expressão de fatores de crescimento endotelial. Então, existe uma função do HCG que é muito mais complexa do que somente a produção de progesterona. E aí eu vejo trabalhos mais recentes, esse já é de 2018, esse aqui é um trabalho de 2005, essa é uma avaliação comparativa para vocês. Eu já começo a ver o HCG tendo funções em trofoblastos, em metaloproteinases endometriais, em controle de citocinas inflamatórias, interleucina 6 e interleucina 10, em controle de modulações dessas metaloproteinases, para que eu não tenha uma invasão excessiva, em fatores de crescimento celular e em fatores de crescimento endotelial. Então, hoje, a visão de HCG é completamente diferente de 10 anos atrás. Eu estou falando de coisas e de trabalhos que são extremamente atualizados para vocês. Porque tudo que a gente quer nesse começo aqui é que as coisas sejam feitas de ordem adequada para que isto aconteça. O sucesso da gestação, gente, depende da placenta. O sucesso da gestação depende da comunicação do ambiente materno e do ambiente fetal com as modificações do ambiente materno de acordo com as instruções do ambiente fetal, com as modificações corretas das artérias espiraladas, para que haja, então, uma redução da resistência e melhora deste fluxo. Se isso acontece, essa gestação tem sucesso. Se isso não acontece, essa gestação não tem sucesso. E como é que eu conheço uma gestação que não tem sucesso? Restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, parto prematuro, abortamento, infertilidades, gestações químicas. É assim que a gente vai saber. Uma gestação de sucesso é uma gestação que chega aos 9 meses, uma mulher sem alterações metabólicas em decorrência dessa gestação e que gera um neném saudável. O que não é isso é uma complicação da gestação. Então, é importante entender que eu preciso cuidar da gestação e entender da gestação naquele primeiro momento na produção de gonadotrofina coriônica. Eu estou falando da consequência que é a placenta, mas eu falei e comecei a aula falando para vocês que eu estou falando de algo que aconteceu quando nós tínhamos 8 células. Nós estamos falando de um estágio chamado mórula, em que existem 8 células que são responsáveis pela produção de um hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, que sinaliza ao endométrio que existe uma gestação em curso,
que precisa modificar, então, o seu sistema imunológico, que precisa modificar fibroblastos, que precisa ter um recrutamento de metaloproteinases e que precisa ter a complacência, a modificação das suas substâncias, das proteínas que ficam externas para que consiga receber, então, a implantação. E como se não bastasse, a partir do momento em que existe a implantação, as moléculas, as células chamadas sincício-trofoblastos estimulam, então, agora um outro conjunto de células que são diferenciadas a produzir uma outra molécula chamada HCG hiperglicosilado, que tem função autócrina para a correta invasão desse tecido endometrial. É a coisa mais fantástica do mundo. Se a gente não se apaixonar por isso, eu nunca vou compreender a complexidade que é gerar uma vida. Eu nunca vou entender a complexidade que é um feto dentro de um corpo materno modificando e penetrando 1/3 de profundidade desse tecido e utilizando esse tecido em benefício próprio e a mãe se modificando para que haja a correta manutenção desse tecido placentário para que tenha uma gestação de sucesso. Para as pacientes em reprodução assistida, o HCG é super importante. Eu não sei se vocês sabem, mas a parte mais difícil da reprodução assistida hoje é a implantação. Consegue-se fazer a junção do espermatozoide com o óvulo, o óvulo, em ambiente extrauterino, fora do corpo. No entanto, na hora da implantação, é um mistério. Muitos trabalhos já mostram, e já existem vários ciclos de reprodução assistida, para quem trabalha com reprodução assistida já sabe, utilizando o HCG antes da implantação para melhora das taxas. O que os trabalhos têm mostrado de forma mais significativa, esse é o trabalho de 2020, em pacientes que são todas as pacientes de fertilização, talvez eu não tenha um benefício tão específico, tão significativo. No entanto, para aquelas que aparecem como recorrência de falha de implantação, parece que existe um benefício. Porque muito provavelmente essa recorrência de falhas de implantação é consequência de alterações imunológicas, consequência de alterações estruturais, como, por exemplo, pacientes com endometriose, pacientes com síndrome de ovário policístico, em que existem alterações de formações de hormônios esteroides dentro daquele ambiente endometrial e ele não consegue ter a mesma resposta do que essas pacientes. Então, é possível que a gente esteja falando disso. Quem trabalha com reprodução assistida sabe que a gente utiliza o HCG. E aí eu venho fazer uma ressalva para vocês. Eu acabei de dizer que existe uma outra molécula de HCG, que é uma molécula de HCG hiperglicosilada, que tem a ver com a invasão, que é importante no citrofoblasto. Nenhum trabalho mostra isso. Então, nenhum trabalho em reprodução assistida mostra isso. A gente faz o ciclo com a gonadotrofina coriônica humana normal, simples, e não com a hiperglicosilada. E essa é uma questão, o Cole, que é o Lawrence Cole, né, que eu falei para vocês que é o grande produtor, ele tem um editorial falando: não podemos mais ignorar a presença do HCG hiperglicosilado nas pacientes que desejam engravidar e não conseguem. Está na hora de nós termos trabalhos e nós identificarmos realmente o papel desta molécula para que haja a correta implantação. Em 2020, a gente já sabe, e já falei algumas vezes aqui sobre disruptores endócrinos, e é muito possível que disruptores endócrinos também alterem a receptividade e a responsividade do corpo humano ao HCG. Principalmente trabalhos com bisfenol A mostram que existe uma alteração na resposta do HCG, alterando, então, a modificação desses receptores, levando a abortamentos precoces, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento e parto prematuro. O HCG é uma molécula tão importante que qualquer coisa que atrapalhe a função dela desde o começo pode interferir na gestação. Uma das coisas são disruptores endócrinos. Então, eu trago isso para vocês. Se vocês tiverem interesse em estudar a respeito desse assunto, é extremamente interessante nós estudarmos sobre disruptores endócrinos. São substâncias onipresentes, elas são ubíquitas, presentes em tudo. O que você come, o que você respira, a água que você bebe. Então, a gente talvez comece a falar a respeito mais
de disruptores endócrinos, infertilidade e alterações obstétricas. E eu queria encerrar falando para vocês que todo clínico aprende sobre um teste bioquímico, que tem que fazer HCG, como é que funciona HCG. E aí eu queria falar para vocês os dois extremos do teste bioquímico. Existe um teste que a gente vai fazer que quando o HCG dá alto, é um alto risco para síndrome de Down, e quando dá baixo, a gente sabe que tem um risco maior para pré-eclâmpsia. Ele dá alto na síndrome de Down porque ela é uma trissomia. O HCG ele é sintetizado pelo cromossomo 19. Então, imagina que agora a gente está tendo 3 funções desse gene. Então, a gente tem um aumento da expressão do HCG, nós temos um aumento da expressão dessa molécula para a invasão trofoblástica. Quando isso acontece, essas moléculas elas ficam altamente glicosiladas, elas têm um aumento da produção do HCG glicosilado, elas ficam altamente, elas penetram, elas ficam altamente invasoras. Então, existe um risco maior em pacientes de síndrome de Down, principalmente de acretismo placentário. Ao contrário, quando existe o risco de pré-eclâmpsia, porque existe uma baixa produção de HCG, ou seja, eu não consegui invadir o suficiente, eu não consegui modificar as artérias espiraladas de forma satisfatória. Logo, eu não consegui fazer a modificação do fluxo, eu não consegui diminuir a resistência. Eu mantenho um fluxo com alta resistência. Então, baixo HCG é risco para pré-eclâmpsia em alguns trabalhos, e tem muitos trabalhos, inclusive multicêntricos, e trabalhos e revisões de literatura falando a respeito disso. E quando existe uma alta produção, ou seja, o HCG está alto, existe uma chance para acretismo placentário. Em gestação gemelar, a gente sabe que é a mesma coisa, principalmente se existe uma gestação gemelar que tem uma massa trofoblástica maior e bem implantada, a gente já sabe que ela pode ser mais invasora. E quem faz clínica sabe que a gente vai encontrar uma gestação gemelar e a gente sempre tem um respeito muito grande por acretismo placentário, principalmente nessas questões. E eu queria trazer para vocês, então, para vocês entenderem por que a gente fala. As pessoas decoram, síndrome de Down, HCG alto, pré-eclâmpsia, HCG baixo. Você não tem que decorar nada, você tem que entender. E eu espero que vocês entendam a partir disso.